Olá pessoal! Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive em relação à prova do IELTS, né, que é um exame de proficiência de inglês. O IELTS é um dos exames de proficiência de inglês, né, tem vários outros, mas eu acredito que o IELTS é o mais conhecido, assim, né, ele é aplicado em vários países, é uma prova técnica de inglês, que ela é dividida basicamente em 4 sessões, que é a parte de escrita, leitura, audição, né, listening e speaking. Além de, obviamente, você ter que entender o inglês e tudo mais, eu acho que o IELTS ele é muito mais técnico, sabe? Você precisa entender realmente como fazer, como tentar entender cada banda, né? Que é writing, reading, speaking, listening, porque cada banda tem a sua parte meio tricky ali, sabe? Então, eu quero compartilhar com vocês justamente isso, aonde que eu senti dificuldade, o que aconteceu comigo. Então, vamos lá. A sessão reading, eu acho que é a mais chatinha, porque você tem pouco tempo para responder muita pergunta, né? São 40 questões, porém, as 40 questões são divididas em 4 sessões, né? E cada sessão tem um texto. É esse que é o problema, porque os textos são gigantes, às vezes, e você precisa entender realmente o que está pedindo e tudo mais. Tem questão de verdadeiro ou falso, tem coisas que, tipo, você precisa colocar títulos. Então, tipo, o exercício dá pra você, por exemplo, 10 títulos e 7 textos. Você precisa ler o texto e bater o título com o texto. E às vezes os títulos são super parecidos, você precisa reler. Enfim, essa perda de tempo, às vezes, que você começa a ficar desesperado, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Por mais que eu estudei, li, tava indo bem nos testes, né? Chegou no reading, eu fiz a primeira parte, olhei, beleza, tudo tranquilo. Quando eu virei... Só que assim, eu já comecei a perder um pouco de tempo na primeira parte. Eu comecei a perceber que eu já tava demorando muito. Porque eles indicam que cada parte você demora de 10 a 15 minutos pra completar cada sessão, né? Eu tava ainda na décima questão e eu já tava tipo 20 minutos de tempo. E aí, a hora que eu virei a página, eu me deparei com um texto, assim, tipo de 2 páginas, gigantesco. E as perguntas eram pra... Tipo assim, as perguntas depois desse texto eram em formas de espaços, assim, tá? Sabe? Missing space, assim, que eu precisava colocar lá 2 palavras. Então, você precisa realmente ler o texto e tentar achar as questões, né? E essa que é a técnica do reading, né? Que vários vídeos, professores dão essas dicas. Não tenta entender o texto, entender o assunto do texto, cada vocabulário. Esquece disso. Você precisa achar a resposta. Então, o que tá pedindo? Se é verdadeiro ou se é falso? Tenta achar lá, né? E é isso que é o trick da questão, porque às vezes eles não colocam claramente lá pra você, né? Do tipo, por exemplo, o trânsito no mundo tem aumentado em 30%. Não tá lá no texto, o trânsito aumentou em 30%. Fala de outra forma, né? Fala com outras palavras. É esse momento que você precisa entender realmente o que tá dizendo, né? E você conseguir achar a sua resposta. A parte do writing. A do writing eu treinei bastante também pra fazer, porque basicamente ele é dividido em 2 tarefas, né? A tarefa 1, que normalmente é uma carta. Então eles dão pra você lá qualquer tema e eles pedem algumas coisinhas. Então, por exemplo, o que caiu pra mim, né? Você trabalha numa empresa e a sua gerente te anuncia, né, para todos os funcionários, né, que vocês têm um salão disponível e esse salão está vazio e ela queria uma opinião do que fazer com esse salão, né? Então, aí dá lá 3 pontos. Você precisa sugerir o que deveria ser feito, como que isso poderia ser feito e quais seriam os pontos positivos, né, de estar fazendo tudo isso. Então, assim, uma coisa que é muito importante que eu aprendi e realmente deu certo. A sua ideia não tem que ser interessante. Porque eles não estão analisando isso. Nossa, olha que ideia legal que ela teve. Não. Eles estão analisando o quê? A sua gramática, se você está tendo estrutura, então assim, um começo, um meio e um fim, né? Se os argumentos estão batendo um com o outro. Então é esse tipo de coisa que eles analisam. Eles não analisam se a sua ideia é interessante ou não, se a sua ideia é a melhor do mundo ou não. Eles não querem saber. Tá? Então a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, poderia transformar essa sala num salão de cursos, né? Porque poderia dar cursos para os funcionários, porque a empresa está crescendo, blá blá blá. E isso seria bom, porque a gente não precisaria alugar salões para futuros cursos, blá blá blá.
Enfim, gente, a ideia que vem na cabeça é a ideia que você já escreve, sabe? Tenta pensar numa ideia que vai ser fácil de você explicar, que vai ser fácil de você dar sua opinião, por mais que não seja aquela opinião que você tem. Talvez a sua opinião, que seja super legal, super interessante, é uma opinião difícil de você conseguir explicar, de você conseguir explicar o porquê que você está dando a sua opinião, o que deveria ser trocado e tudo mais. Então vai com a mais fácil, não com a mais interessante. A Task 2 já é uma redação, tá? E é importante vocês estudarem bastante o estilo de redação que eles esperam que você faça, tá? Então é uma redação que você pode muitas vezes dar a sua opinião, mas a maioria das vezes eles dão um tema, né? Eles falam sobre determinado assunto e aí embaixo eles perguntam até que ponto que você concorda? Você concorda ou você discorda? Quais são as vantagens e desvantagens? Quais são os pontos negativos? Quais são os pontos positivos? Qual seria o problema? Qual seria a solução para esse problema? Então, às vezes, eles apresentam algum problema e aí você precisa entrar com a solução. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, você precisa da sua opinião, né? Inclusive, o meu tema, eu acho que era algo em relação que os carros deveriam ser banidos de cidades grandes. Você concorda ou discorda? E aí, o que acontece? Se eu ficar pensando muito, nossa, deixa eu pensar se os carros deveriam ser banidos, mas aí as pessoas vão transportar de qual forma? Gente, assim, você tem pouquíssimo tempo para concluir a prova, né? E ainda o writing é dividido nessas duas tasks que eu tô explicando para vocês. Então, é 1 hora de prova, 60 minutos. Eles falam para você gastar no máximo 20 minutos na Task 1, ou seja, em 20 minutos você precisa fazer aquela cartinha, e aí você tem outros 40 para fazer essa redação. Ou seja, são só 40 minutos para você ficar viajando no tema, entendeu? Então não perca esse tempo, né? Vai direto, vem na cabeça, já tenta escrever, né? E entender que tem uma técnica para você escrever essa redação, né? Então, a maioria dos livros que eu li, de coisas que eu estudei pela internet, falam a mesma coisa. Primeiro, esquece se a sua ideia é interessante ou não. Não importa se a sua ideia é interessante. Segundo, precisa ter um começo, um meio e o fim, que é Introduction, Body 1, Body 2, Conclusion. Então, é nessa base de texto que você tem que seguir. Então, faça uma introdução, né? Basicamente, que eles falam lá que é paraphrasing, né? Que é a introdução que você precisa ler o tema, só que você não pode copiar o tema na introdução. Você não pode falar, os carros devem ser banidos, porque já tá repetindo aquela frase lá do tema. Então, você precisa pegar basicamente o que tá lá, ou seja, os carros devem ser banidos, mas você precisa transformar. Você tem que ter o poder de transformar com as suas palavras e aí já falar, eu concordo, eu discordo, porque, barará, né? E aí, o que vier na sua cabeça, o que for mais fácil para você explicar, você explica, né? Na minha cabeça veio rápido, deveria ser banido mesmo, porque os carros, eles causam poluição pro meio ambiente, para as pessoas estão... Enfim, nem lembro o que eu escrevi, mas foi algo do tipo, veio essas duas ideias da minha cabeça, então eu usei um body 1 para uma coisa, o body 2 para outra coisa, e concluí falando que as pessoas deveriam pensar em outras formas de transporte, blá blá blá. Inclusive, eu tinha lido uma matéria até, né, por sorte, que veio na minha cabeça, assim, acho que umas 2 semanas atrás, acho que em Melbourne e em Sydney, ou só em Sydney, eu não lembro agora, mas o governo está disponibilizando bicicletas em uma determinada área de Sydney para você alugar. Então, é muito simples, você só chega, pega a bicicleta, aluga, paga ali na hora, eu não sei como que é o processo, eu não vi, eu só li isso, basicamente, né? E você pega, aluga e você pode deixar a bicicleta onde você quiser depois, né? E isso tá fazendo com que diminua esse movimento de carros, esse tráfego, né, de carros. E as pessoas estão, né, pagando super barato para usar a bicicleta, para ir pro trabalho, para ir pra escola. E é uma forma, né, que o governo encontrou. Não sei se tá dando certo ou se não tá dando certo, mas eu até coloquei como exemplo. Eu falei, inclusive, alguns países já estão procurando outras alternativas, blá blá blá. Enfim, deu os 50 minutos, eu já tinha terminado as 2 tarefas, reli, corrigi algumas coisas e consegui entregar, né? E infelizmente tem gente que se perde, né? Tem gente que não consegue terminar as 2 questões por falta de... Eu acho que não é por falta. Na verdade, eu acho que a pessoa começa a ficar desesperada, porque nas primeiras redações que eu tava fazendo em casa, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir terminar essas 2 tarefas em 1 hora,
né? Eu preciso pensar no que eu vou escrever, eu preciso escrever uma coisa legal, eu preciso escrever algo interessante, que tenha sentido, né? E é justamente isso que eu aprendi a não fazer, né? Não importa se tem sentido ou não, é óbvio que você não vai escrever algo totalmente fora do tema. Você precisa escrever algo que tá lá coerente com o tema. Mas você não precisa ter essa preocupação de ficar, nossa, que a minha ideia tem que ser legal. A terceira sessão é a sessão do listening, e eu acho que essa sessão, ela pede atenção, sabe, gente? Primeiro, você precisa estar muito concentrado para fazer o listening. Porque, para quem tá já estudando, né, já sabe o que eu tô falando, o listening, ele não é uma prova igual a gente fazia nas escolas, né, que você ouve e coloca lá qualquer palavra, né? Você tem que pegar exatamente como o cara lá que tá falando, como que ele falou. Às vezes é no plural, às vezes é no singular, e às vezes você precisa prestar atenção quantas palavras que você pode estar escrevendo. Então, eu acho que o exercício de 1 a 10, você só pode escrever uma palavra, né? Então, tem lá um espaço. Por exemplo, a primeira sessão, né, que é da questão da primeira até a 10ª questão, normalmente é mais uma entrevista uma entrevista entre duas pessoas, onde o entrevistador está pedindo endereço, número de telefone da pessoa, número do cartão de crédito, data da reserva, é mais ou menos assim a primeira sessão. Então você precisa ficar muito atento, porque é só uma palavra que você pode escrever. Então, por exemplo, sei lá, qual a bebida que a aniversariante escolheu? Ela pode ter falado, por exemplo, suco de laranja, tá? Só que você só pode escrever uma palavra. Então você tem que prestar atenção e escrever só suco, por exemplo, tá? Então, essa que é a parte tricky, eu acho, do listening. E eu tenho um pouco de dificuldade de concentração, né? Quando eu consigo concentrar, beleza, mas eu demoro pra conseguir concentrar. Principalmente quando eu tô meio tensa, assim, nossa, preciso ouvir. E aí eu tenho a tendência em me concentrar, só que aí em determinado momento eu começo a viajar, né? Eu começo a mexer no cabelo, e aí perco o foco, a hora que vê, já falou todas as questões e eu perdi. Então eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, sabe? Você se concentrar e se manter concentrado, né? E eu tenho um pouco dessa dificuldade, mas enfim. Vale a pena tentar fazer esse exercício de concentração e, obviamente, vocabulário, né, gente? Ouvir certinho o que o cara tá falando, se é no plural, se é no singular, porque, assim, no IELTS não tem meio termo. Ela colocou, era pra ser, sei lá, árvores, e ela escreveu árvore. Se eu escrevi árvore, está errado. Então, assim, o IELTS é ou certo ou errado, é 8 ou 80, não tem meio termo. A quarta sessão e a última, né, é o speaking, que basicamente demora uns 20 minutos mais ou menos a entrevista, né? Normalmente é um entrevistador que você vai para uma sala com ele, é só você e ele. E o speaking é dividido também em 3 sessões. A primeira é mais fácil, normalmente é uma entrevista, um bate-papo, assim, que ele pergunta qualquer coisa em relação da sua vida. Aonde você mora, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer, que tipo de temperatura que você prefere, por quê. O que eu percebi bastante no teste de speaking é que eles perguntam bastante por quê. Eu lembro que na minha entrevista, por exemplo, a entrevistadora, né, ela perguntou que tipo de acomodação que eu vivia, se era casa, se era apartamento, se eu gostava, se sim ou não e por quê. Aí você explica o porquê. Depois ela perguntou, vamos falar sobre o tempo. Você prefere chuva ou sol? Ah, mas por quê? Então, essa primeira parte é mais entrevista. A segunda, normalmente, eles dão um papel pra você com um tema, né? E aí você precisa você precisa discutir sobre aquele tema. Acho que ela dá 2 minutos pra você discutir sobre aquele tema. E ela faz algumas perguntinhas lá, né? Então, por exemplo, o meu tema era uma inovação no mundo, assim, que eu acho que teve super impacto, assim, na população, né? E, de novo, não precisa ser a ideia mais interessante do mundo. A minha opinião não tá errada. A minha opinião, eu acho que não importa, sabe? Se tá certo ou se tá errado. Ela não tá testando ali se eu sei qual que foi a invenção mais popular que teve no mundo até hoje. Ela não quer saber disso. Ela quer saber a minha gramática, se eu tenho fluidez pra falar e tudo mais. E aí eu falei da internet.
né? Eu até pensei nas rodas, né, eletricidade, só que eu falei, não, eu sei falar sobre internet, né, sobre rodas, a criação das rodas, eu não sei se eu vou saber falar, se ela perguntar alguma coisa específica. Então, rápido, eu pensei, internet. Falei, eu acho que uma invenção que teve nos últimos anos foi em relação à internet. Mas por quê? Por causa das redes sociais, que você pode entrar em contato com pessoas do mundo inteiro. Tudo que acontece no mundo hoje você fica sabendo pelas redes sociais, por sites, vídeos no YouTube, blá blá blá, não sei o que. E aí ela vai emendando o assunto. Por isso que é importante você meio que saber o que você tá falando. Porque se você escolher alguma coisa que você não sabe o que você vai falar, tipo, por que você vai escolher o tema, entendeu? E a terceira parte, ela meio que deu continuidade nesse assunto de invenções e tudo mais. Ela pediu um pouco da minha opinião, né? No total, foram 20 minutos de teste, né? E eu, sinceramente, eu acho que o speaking é o mais fácil. É o mais que eu me sentia, assim, tranquila pra fazer, não tava nervosa. Uma dica legal, pessoal, é você tentar usar palavras-chave, tanto no writing, que eu esqueci de falar, tanto no speaking. Então, são aquelas palavrinhas do tipo however, although, therefore, que é o portanto, entretanto, todavia, né? Em português, são essas palavras em inglês, né? Que são palavras linking words que eles falam, né? Que é tipo, você tá falando sobre um assunto e aí, às vezes você quer dar continuidade nele ou linkar um outro assunto e aí você usa essas palavras, né? Eu usei bastante no meu writing, né? Porque eu falei lá, por exemplo, eu concordo que os carros devem ser banidos, porém, eu também acho que blá blá blá, né? Outra coisa que eu vi também em vários vídeos, né? Fala bastante sobre você não ficar falando muito, eu acho, né? Ela te pergunta, eu acho. Mostra que você não tem segurança, sabe? Tipo, eu acho. Você até pode falar, I think. Mas o ideal seria você falar, eu acredito, well, né? Que tipo, bom, I would say, que é o quê? Eu diria, né? Então, por exemplo, você concorda que as temperaturas estão muito altas nos últimos anos? Well, I would say, que é o quê? Tipo, bem, eu acredito que as temperaturas têm se elevado. However, portanto, não sei o que. Então, essas dicas é importante vocês pegarem e num site que eu vou indicar agora pra vocês, tá? Que eu tô deixando aqui no link aqui da descrição do vídeo também, tá aqui abaixo do vídeo agora, que se chama IELTS with Liz. Né? Eu acho que ela é de UK, essa professora, e gente, ela é ótima. Tenho certeza que pra quem tá estudando agora pra fazer o IELTS, vai se identificar com ela. Ela é super calma, ela fala muito pausadamente. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, sabe, absorver alguma coisa que ela explica. Ela tem todos os temas lá, tanto reading, writing, speaking e, né, esqueci. Writing, reading, speaking, listening. E ela explica muito bem, inclusive tem testes lá no site dela, testes gratuitos que vocês podem estar fazendo. Vários vídeos no YouTube também que ela ensina, dá dicas. E é bem legal e eu indico bastante o site dela. E também, acho que num outro vídeo que eu fiz em relação a 5 ou 6 sites ou canais no YouTube que eu indico para pessoas que estão aprendendo inglês, né, que são canais que eu gosto bastante, eu cito lá o Engvid, né, que é um canal de inglês, uma plataforma de estudo de inglês, e lá também tem bastante lições sobre o IELTS e outros também exames de proficiência de inglês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, boa sorte aí pra você que tá fazendo essa prova. Tenta se preparar emocionalmente, é uma prova que é bastante estressante mesmo, é uma prova pesada, né, leva às vezes o dia todo pra você concluir todas as sessões, né, então se alimenta bem de manhã, toma bastante água antes de ir, usa o banheiro antes de entrar na prova, fica bem tranquilo que vai dar tudo certo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!